Afinal, existe oráculo na Umbanda? A Umbanda trabalha com oráculos? Quando se pensa na questão, se pensa geralmente, né, de forma automática em búzios? Como é que é isso, não é? Vamos fazer aqui uma pequena reflexão, uma contribuição para o diálogo, não é algo pronto, algo fechado, algo absoluto de forma nenhuma. Em primeiro lugar, precisamos considerar que a religião é um fenômeno cultural, social, além de um fenômeno espiritual. Existe uma diferença entre espiritualidade e religião. Nós sugerimos que acompanhem as primeiras aulas do nosso curso de Teologia de Umbanda, que é gratuito e disponibilizado neste canal, né, no canal Saberes de Axé, para uma abordagem um pouco mais profunda, ainda que breve também, sobre espiritualidade e religião. Então a religião, ela se constrói num dado contexto histórico, num dado contexto social, numa região ou em várias regiões. Depois existem também transmigrações e adaptações, enfim. E a espiritualidade, ela é livre, ela é plena e ela é muito humilde. Acaba usando a religião como uma roupa que às vezes fica um pouquinho apertada, às vezes acaba sendo inadequada, às vezes muito larga, mas a espiritualidade está acima da religião e ela não se submete, ela busca se adaptar à nossa compreensão. A religião, portanto, ou as religiões de modo geral, elas criam estruturas, elas também passam por trocas, por amálgamas, por imposições. Não é um processo assim necessariamente tranquilo, mas muitos fundamentos, muitas tradições, até mesmo alguns dogmas, isso tudo é passado de uma religião para outra muitas vezes, né? O fundamento ele se explica. Por exemplo, o fundamento de um banho, existe uma explicação. O dogma é preciso crer, ponto final, e não se discute. As religiões de terreiro, elas não são dogmáticas, embora por vezes os seus adeptos sejam. Bom, mas essa pergunta, a Umbanda tem oráculos, ela surge de duas frentes principais, né? Uma delas é um questionamento sobre fundamentos. Afinal, os oráculos, eles existem, ok? Eles são fundamentos de Umbanda. E a segunda corrente é de um suposto purismo. Como não havia oráculos na Tríade Espírita Nossa Senhora da Piedade, uma referência para a constituição da religião de Umbanda e não da mediunidade ou da espiritualidade. Também, por favor, acompanhem nossas aulas no curso de Teologia de Umbanda, onde abordamos essas diferenças, o porquê do marco de 1908, Zé Fernandinho de Moraes, o Caboclo das Sete Encruzilhadas, sem negar o que veio antes, o que aconteceu durante e o que veio depois, não é? Então, nesse primeiro momento, nesta fundação, neste anúncio da religião, nós não temos oráculos. E muitas pessoas buscando um suposto purismo dizem, a minha casa toca igual a Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade, toca igual Zélio, igual o Caboclo das Sete Encruzilhadas. Bom, se tem atabaques e tem palmas, já não toca. E segundo, é uma referência, é uma forma de fazer Umbanda, mas não é a única. Então nós precisamos primeiro entender de onde vem esse questionamento, se é de fato para entender fundamentos ou para justificar um suposto purismo. Segunda observação, muitas pessoas dizem, os oráculos na Umbanda são modismos, e às vezes podem até ser, são incorporados porque são mais pop, digamos assim. É uma situação de modismo. Por outro lado, é preciso considerar que existem algumas tradições, alguns segmentos de Umbanda, algumas casas que praticam esse suposto modismo há mais de 100 anos, ou seja, não é um modismo. Então eu preciso pesquisar antes de afirmar. Eu preciso buscar entender o fenômeno, em vez de colocar uma etiqueta às pressas, inclusive como se faz nas redes sociais, né? Buscando lacrar e não estudar e não aprofundar. Os búzios, naqueles segmentos que se valem, os oráculos, naqueles segmentos que se valem dos oráculos, eles não se restringem aos búzios. Nós temos baralhos diversos, nós temos o uso de fitas, principalmente para a identificação de orixás. Os búzios, baralhos, etc. e tal, são usados para diversas circunstâncias, mas as fitas em que algumas casas ainda se valem desse processo. O médium, o iniciante, ele vai
fazendo dentro de por exemplo, uma espécie de mastro, fitas coloridas, até se chegar à conclusão, conforme a fita, qual o seu pai, qual a sua mãe de cabeça. Então é uma diversidade muito grande e, repito, ela não se manifesta apenas como modismos. Às vezes, sim, nós temos incorporações de fundamentos, de situações numa casa, num segmento, porque são situações mais pop, mais aceitas pela comunidade, e aí é uma diversidade muito grande, é um estudo muito grande, muito interessante de situações que não caberiam na Umbanda. E do outro lado, nós temos, como vimos há pouco, casas e segmentos que se valem de oráculos como elementos de tradição, de trabalho espiritual, não é? De conhecimento, de sabedoria. E casas, também, claro, aqui eu falei duas vertentes, mas existem aquelas que não trabalham de forma nenhuma com os oráculos, mas algumas respeitam, outras não, inclusive em busca desse suposto purismo da Umbanda. Bom, então nós temos duas situações básicas. As casas que, independentemente da razão, seja como conhecimento sagrado, sabedoria ancestral, ou como modismos, usam os oráculos, outras que não usam, e tem aquela terceira vertente, que é o meu caso. Há muitos anos, antes inclusive de voltar oficialmente para a Umbanda, eu trabalho com oráculos, terapias oraculares, mas não faço uso no terreiro. Assim como também quando recebi minha mão de búzios pela minha Iá no candomblé, não faço uso de búzios, continuo não fazendo no terreiro. No nosso terreiro, as informações, inclusive sobre pai e mãe de cabeça, né, coroa mediúnica e outras, são dadas pelos guias-chefes ou pelas próprias entidades no desenvolvimento do filho, e lembrando que desenvolvimento mediúnico dura a vida toda. Eu abro uma exceção, diria duas. Uma, de vez em quando, algum aconselhamento, alguma situação para mim, né, quando eu jogo para mim, ou para observar alguma questão que eu estou muito atribulado, os guias estão soprando na minha orelha, mas eu preciso de um elemento que me ajude um pouco mais por minha situação. E a segunda, que é a principal, eu faço a tiragem para saber a regência semestral. São duas regências no ano, né, as regências semestrais, e no final de um ano eu já faço o jogo para ver a regência de orixás na casa. Quem rege o primeiro semestre, quem rege o segundo semestre, dentro de um conceito de regências de orixás, que é uma outra situação que vale a pena um outro vídeo, né, uma outra reflexão aqui no nosso canal. Existe uma situação que muitos questionam e até atribuem o epíteto de marmotagem, que é quando os guias jogam búzios. Os guias jogam búzios, por que não? Por exemplo, búzios ou cartas, né? Por que um guia não pode trabalhar com determinados elementos? Não quer dizer que ele não seja de luz, não quer dizer que ele não tenha uma informação, não é? Que não é absoluta, porque absoluto é o princípio primeiro. Zambi, Olorum, Deus Pai e Mãe, são conceitos diversos que às vezes se interpenetram. Não, mas os guias podem se valer sim desses elementos. Por quê? Porque é como uma lousa, e nessa lousa você tem aí as palavrinhas, os desenhos, e isso facilita inclusive a compreensão de quem conversa com este guia, quem está pedindo aconselhamento, ouvindo uma orientação. Sobre a maneira de se preparar, mas a pessoa aprendeu com o paizinho, a mãezinha de Umbanda, não tem os mesmos fundamentos de Ifá, ou os mesmos fundamentos dos cultos de nação. A espiritualidade é muito fluida, ela sabe o que faz e ela vai orientar conforme a maneira. E daquele filho que depois se tornará pai ou mãe, ou é um ogã, ou é um filho mais velho, quem está auxiliando. Numa casa, numa situação. Então, Ifá prepara de uma forma, culto de nação prepara de outra. Muitas vezes a Umbanda vai preparar, claro, da sua forma própria. Existem aquelas situações, eu sou pai de Umbanda, tenho minhas funções no candomblé de minha mãe, fui preparado como ela prepara no candomblé, e pronto. Então a gente convive com essa diversidade. Quem tem mais razão, quem é mais forte, quem é mais fraco, por favor, passemos dessa parte. Respeitemos fundamentos, aprendizados
sabedoria e como cada qual trabalha. Não podemos nos atribuir uma situação que não é nossa, e sim respeitar aquele segmento de onde eu venho, aquela situação de onde eu venho, é séria, é ética, tem acompanhamento espiritual, tem fundamentação. Então, ok? Por último, uma reflexão. Se os jogos são cobrados, é importante que se tenha a ideia de que, por exemplo, muitas pessoas que vêm jogar comigo, não precisa jogar, a gente conversa, não precisa pagar. Eu preciso trabalhar assim, ganhar o meu pão com as terapias oraculares, com as outras terapias holísticas com as quais eu trabalho, mas assim não precisa. É uma conversa, muitas vezes resolve e encaminha. Ou então vai lá para o terreiro. Tudo é gratuito, tudo é voluntário, mas às vezes a pessoa quer jogar, quer um atendimento e tal. Dessa maneira, como terapia específica, que eu não faço no terreiro, repito, é uma coisa minha. Mas, sejam cards, sejam búzios. Mas uma coisa importante, que essa pessoa não ache que o terreiro é um grande mutirão, inclusive muitas vezes feito de qualquer forma, e o oráculo é um trabalho especializado, individual, pago e etc. Não podemos ter esta visão, né, de forma nenhuma. E nesse sentido, na questão do pagamento pelo trabalho, tenhamos em mente de não deixar de atender quem não pode pagar, podemos parcelar, podemos atender sem cobrar, podemos fazer 1000 coisas que ninguém vai morrer, não vai deixar de ser próspero se tem alguém que tem uma emergência, não é alguém que não valoriza o seu trabalho como profissional de uma área específica, mas alguém que não pode mesmo, não é? Nunca deixar de atender por conta disso. Às vezes eu não atendo porque eu não tenho tempo, não posso, não... também as situações de pessoas que escreveram pelas redes sociais, eu não tenho como pagar e não consegui dar um retorno, porque nem cabia no espaço de responder, mas você quer fazer o jogo, mas o que é, o que não é. Então, já tive um outro caso, assim, acho que na verdade, eu fiquei pensando, o que eu respondo para essa pessoa? E eu não sabia, não dava para eu responder, e ela retrucar não era pelo WhatsApp, porque pelo WhatsApp é mais fácil, embora dê trabalho para a gente. Mas não se nega atendimento, não é? Por conta principalmente de valor. Se você não está jogando no momento, ok. Se você não pode, ok. Mas não se nega atendimento. E por último, queria lembrar o exemplo de Agenor de Miranda, um grande Oluó, um grande professor iniciado, responsável pelos jogos de casas mais tradicionais para encontrar, identificar, anunciar os herdeiros e, claro, jogando também em outras situações. E o professor, assim conhecido carinhosamente Agenor de Miranda, não cobrava pelo jogo. Então isso vale tanto para quero jogar e acho que não se deve cobrar porque deve ser aberto a todos. Ótimo. Acho que deve cobrar como outras terapias holísticas e oraculares porque é um trabalho meu profissional, mas não deixe de atender ninguém por falta de dinheiro, por não ter no momento, etc. e tal. Ótimo. Então se entendam sempre como acharem o mais adequado, mas não deixem, não se deixem levar pelo dinheiro no sentido negativo, no sentido pejorativo a respeito disso. Eu particularmente inicio, já propus cursos para a comunidade, para pessoas que têm mão de jogo, de búzios no caso, terapeutas, mas não consegui organizar os cursos, então inicio a minha mãe pequena na casa, a mãe pequena que eu tenho hoje, tem mão de jogo, a gente preparou, nós precisamos adiar algumas vezes o estudo, a iniciação, outros iam participar, não participaram, mas ela ficou firme e faço isso voluntariamente, é uma coisa minha. Quando é um curso que eu tentei pela comunidade, vi um custo, mas mesmo assim parcelado, não posso pagar. Não foi possível montar o curso por N razões. Nós adiamos e mudamos. E acabamos não fazendo, mas os filhos da casa que deveriam fazer têm suas listas de elementos, de materiais, e deveriam ter preparado desde o início. Não é porque mudamos a data que não preparariam, não faz sentido, não tem lógica, porque as datas foram adiadas bem em cima. Então supõe-se que para as iniciações as listas estavam prontas, como eu sempre pergunto para os filhos, e sempre me disponho para os filhos, é uma coisa minha, bem paternal,
Se você não pode, eu financio, eu ajudo, a gente busca alternativas. E depois acabou a mãe pequena que está conosco na casa, sim, se preparou, quis fazer, ótimo, sem custa alguma para ela, tá bom? Esta é uma pequena contribuição para o diálogo, repito, não é algo pronto, não é algo acabado, mas são sementes que nós jogamos aqui neste canal para a reflexão e o diálogo e, claro, o respeito à diversidade. Abraço, gratidão e